padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz com muito apreço. Desejo de coração e suplico a Deus a graça de abrirmos-nos para que a palavra de Deus possa ser acolhida ao ser proclamada. Interpela-nos hoje ao proclamar a palavra, belo trecho do sermão do envio missionário narrado por São Mateus. Ilustra nosso entendimento os sermões de Santo Antônio de Pádua quando ele reflete dizendo: a imitação de Cristo que é escutar a voz dele que ecoa no seu coração e no meu, segue-me. Diz a Pedro, mas também diz a qualquer cristão, a mim, a você, a cada um de nós. Lemos em Jeremias de Santo Antônio: vós me chamareis de Pai e jamais deixareis de seguir-me. Segue-me, portanto, depõe a carga, pois carregado não pode seguir-me, a mim que ando a correr. Para onde correu? Para a cruz. Corre tu também atrás dele. Assim como levou por ti a sua cruz, comenta Santo Antônio, toma tu também a cruz por ti. E daí vem a palavra de São Lucas: se alguém quer vir atrás de mim, renuncie a si mesmo na renúncia da vontade própria, tome a sua cruz na mortificação da carne cada dia, continuamente, e siga. Ou então, se deseja vir a mim e encontrar-me, segue-me, procura-me a sós. Jesus disse aos discípulos: vinde a sós para um lugar deserto e descansai um pouco. Cristo, para que o sigamos, meu irmão, minha irmã, propõe-se como exemplo e promete uma recompensa no seu reino. Segue-me, portanto, porque eu conheço o bom caminho ao longo do qual hei de te conduzir. Por isso lemos nas parábolas: eu te mostrei a via da sabedoria e te conduzi pelos caminhos da equidade. Se entrares por eles, teus passos não se deterão. Se correres, não encontrarás obstáculo. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Amado e amado de Deus, o Senhor nos adverte a respeito do desafio enorme no seu seguimento. É a nossa sorte, é a nossa alegria, é a nossa força, é a nossa graça, mas ao mesmo tempo é o nosso enorme desafio existencial, porque ao seguir Cristo nós nos colocaremos sempre na contramão de muitas propostas, de muitos projetos, sobretudo tudo que nega a vida plena para todas as pessoas. E o Senhor não deixa de advertir ao dizer: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Chama-nos à prudência das serpentes e à simplicidade das pombas, para que nós não nos iludamos e, sobretudo, não sejamos tragados e seduzidos na direção contrária à força do amor de Deus. Haverão perseguições. Eles, diz o Senhor, vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Levados a governadores e reis por causa dele, é a oportunidade de dar testemunho.
E a força do testemunho vem exatamente desta experiência profunda de intimidade com Cristo. Por isso ele diz: não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Naquele momento não vos será indicado o que deveis dizer. Ora, quem diz a nós, como o Senhor nos promete, é o Espírito do Pai que falará através de cada um de nós. Por isso somos chamados a abrir-nos a este amor, para superarmos as contradições da vida, como irmão entregando irmão, pai entregando filho, filho se levantando contra pai e os matando. Seremos odiados, sobretudo na medida em que nos posicionarmos pela verdade, pela justiça e pelo bem. Mas quem perseverar até o fim, diz o Senhor, será salvo. E quando perseguidos, é preciso ir de um lado a outro. E ele diz, antes de percorrer as cidades todas de Israel, o Filho do Homem vai chegar. Nossa força missionária, nossa disposição e nossa alegria de servir vem do amor de Deus derramado em nós pela ação do Espírito Santo, como nos lembra na carta aos Coríntios São Clemente I, Papa no século I, quando ele diz: vede quão grande e admirável é a caridade. A sua perfeição ultrapassa as palavras. Quem é capaz de possuir a não ser aquele que Deus quiser tornar digno? Oremos, portanto, e peçamos-lhe misericórdia para sermos encontrados na caridade, sem culpa nem qualquer inclinação meramente humana. Conceda-nos, Deus, esta graça, supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira